Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Eu escrevi esse livro baseado em fatos reais do crime da Rua do Arvoredo de Porto Alegre em 1863, o açougue maldito. Quando Rose Ramos resolve mudar para o interior, para uma cidade tranquila e bucólica, levando seu filho Flavinho, ela não imaginava que um açougue do outro lado da rua pode impactar suas vidas. No vídeo anterior, nós falamos do filme Psicose. E hoje nós vamos falar do seu criador, Alfred Hitchcock, um grande diretor que produziu essa obra-prima do cinema, Psicose. Alfred Hitchcock. Sir Alfred Joseph Hitchcock, Londres, 13 de agosto de 1899. Los Angeles, 29 de abril de 1980. Foi um diretor e produtor cinematográfico britânico, amplamente considerado um dos mais reverenciados e influentes cineastas de todos os tempos. Hitchcock foi eleito pelo The Telegraph o maior diretor da história da Grã-Bretanha e o maior do cinema mundial. Conhecido como o mestre do suspense, dirigiu 53 longas-metragens ao longo de 6 décadas de carreira. Tornou-se também famoso por conta de diversas entrevistas e frequentes aparições em seus filmes. Nascido nos arredores de Londres, Hitchcock ingressou na indústria cinematográfica em 1919 como designer de intertítulos. O estilo hitchcockiano inclui o uso de movimento de câmera para emular o olhar de uma pessoa, tornando os espectadores em voyeurs e concebendo planos para maximizar a ansiedade e o medo. O significado de um filme de Hitchcock está no método, na progressão de plano a plano. É um organismo com o todo manifestando-se em cada detalhe que está ligado no todo. Até 1960, Hitchcock já havia dirigido 4 filmes, classificados entre os melhores de todos os tempos. Mudou-se para Hollywood e deu-se então uma série de sucessos, sobretudo Rebecca, 1940. Indicado em 11 categorias do Oscar e venceu o prêmio de melhor filme. Rear Window, 1954. Vertigo, 1958. North by Northwest, 1959. E Psycho, Psicose em português, em 1960. Em 2002, foi eleito o segundo maior diretor da história do cinema, atrás apenas de Orson Welles. O site They Shoot Pictures situa-o como o cineasta mais aclamado de todos os tempos. Hoje nós vamos ler então o capítulo 12 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 12. O menino ainda estava com a fralda suja. Havia esquecido que ele ainda precisava de cuidados. Dar um banho no pequeno, tirar aquelas roupas, trocar por outras limpas. Ainda tinha a mamadeira. O estranho é que ele não reclamava de nada.
Era bonzinho demais, paciente demais, sabia esperar pelos cuidados da mãe. Não gritava, não berrava, não chorava nunca. Apenas sorria. Um sorriso igual do pai. Ele lembrava muito o finado marido. As fotos antigas deixavam bem evidentes como ele se parecia com o pai quando menino. Estava tão entretido, brincando aos pés da escada, que tinha até esquecido da mamadeira, do xixi e do cocô que estavam recheando a sua fraldinha. O que será que ele estava fazendo? Aproximou-se e viu que a criança brincava sossegada com um osso, batendo, dando gritinhos, se divertindo da maneira que uma criança de 3 anos costuma fazer. Ela se aproximou, olhando a alegria do pequeno, querendo ver tanta satisfação. Ele batia, dava gritinhos, fazia barulhos pela casa. Era o seu menino barulhento, enchia a casa de agito, quebrando todo aquele silêncio, aquele sentimento de sombras e penumbras. O sorriso, a alegria do pequeno Flavinho fazia com que os medos dela fossem esquecidos por alguns momentos. Agitava, batia, gritava, dando sinais de uma vida latente que enchia toda a casa. O menino estava suado, o calor do lugar o deixava agitado. Batia sem parar aquele osso nos degraus da escada. Já estava misturado com todos os elementos da casa. Batia no chão, agitando a poeiras dos tapetes velhos que ela teria que jogar fora por estarem rotos e gastos. Havia sangue neles. Ela foi se aproximando devagarinho e viu que estava realmente nas mãos da criança. Ficou horrorizada. Os olhos saltaram. O que seria aquilo? Onde o menino encontrou aquele pedaço de osso? Num grito de nojo e asco, tirou das mãos dele, fazendo com que a criança, que estava tão entretida com o seu brinquedo, balbuciar um choro. Aquela casa lhe apresentava grandes surpresas. Estava horrorizada. Poderia ir embora dali, mas não entendia por que não tomava essa decisão. Teria coragem de dar cabo daquela reforma? Poderia arrumá-la e depois se desfazer, mas quem iria comprar uma casa onde ocorreram tantos acontecimentos? Havia anos que tentava vendê-la, mas ninguém iria viver num lugar onde se contavam tantas histórias tenebrosas e sinistras. Pegou o osso das mãos do menino e jogou fora, no quintal, no mato do jardim, enojada e com medo. Ossos dos pais dela? Balbuciando um choro, ela logo pegou-o no colo e levou-o até o banheiro para dar-lhe um banho, ainda assustada. Flavinho ainda não entendia por que a mãe tinha feito isso com o seu divertimento. Ela conhecia o caminho. Subiu as escadas com ele. O banheiro era grande, ainda tinha vestígios dos antigos donos. Em algum armário teria toalhas, sabonetes, produtos de beleza e higiene. A mãe era tão caprichosa. Agora tudo ali não dava mais sinais do cuidado que ela tinha com a casa. Ligou o chuveiro, tirou a fralda dele, a camisetinha, colocando-o debaixo da água. Ele adorou, a água estava fresquinha. Agora, a água caindo em sua pele era a sua nova diversão. Deixou-o por ali, indo buscar toalhas limpas, ou que pelo menos estivesse limpo. Vasculhou no meio de toda aquela bagunça nos armários toalhas que estivessem limpas, que não estivessem emboloradas.
Algumas coisas ainda tinham ficado como a mãe as havia deixado. As gavetas tinham escovas novas, cremes, sabonetes, chinelos. Ela pegou o que precisava e voltou para o banheiro. Quando saiu do quarto dos pais, ela sentiu um calafrio, um arrepio na pele, um sentimento ruim, um vulto estranho parecia ter passado por ela novamente. De onde ela estava, ouvia os gritinhos do menino brincando com a água. Ficou parada, tentando recobrar o fôlego. Alguém lhe estaria avisando de alguma coisa ruim? Seriam os espíritos dos pais que voltaram para lhe assustar e dizer algo? Estariam mesmo envolvidos com magia negra, ocultismo, e agora estariam com suas almas presas naquela casa? Bem, ficamos com mais um capítulo do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e nos veremos num próximo vídeo. Forte abraço!